Vamos direto com o primeiro assunto, que é justamente a economia. Eu tô preocupado, o dólar tá disparando. Onde vai parar isso aí? A agenda cheia para o governo federal em Brasília. Hoje o presidente Lula participou da reunião do Conselho da Federação e da cerimônia que marca o início do Plano Safra. Mais cedo, o presidente se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir temas fiscais. Claro, dinheiro, imposto. O governo federal ainda busca formas para cortar os gastos públicos e assim garantir o equilíbrio fiscal das contas. O ministro Fernando Haddad acompanhou o presidente Lula na reunião do Conselho da Federação e falou sobre as dívidas dos estados. A expectativa do ministro é conseguir uma renegociação destas dívidas antes do recesso. Será? Vamos ouvir. A ideia é criar um mecanismo de redução da taxa de juros mediante algumas condições. A primeira é a busca pela equidade com a concessão de benefícios para todas as unidades federativas. A segunda é a concessão de descontos sobre os juros da dívida. A terceira é a criação de um fundo de equalização temporário, composto por parte dos recursos economizados no pagamento do serviço da dívida e distribuídos a partir de parâmetros que visem reduzir as desigualdades regionais. E o quarto, contrapartidas dos estados para a manutenção dos descontos sobre os juros da dívida e para acesso aos recursos do fundo de equalização temporário. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui, é para o Guilherme Mendes, que é uma coisa que eu não consigo entender, talvez ele consiga me explicar. Guilherme, o governo está aprofundando um déficit fiscal caminhando para 300 bilhões de reais. Ele pega um superávit de 50 e poucos bilhões no final do governo Bolsonaro e transforma isso num déficit bilionário de quase 300 bilhões. A dívida pública está crescendo, passou de 7 trilhões de reais e 1 trilhão é só para pagar juros. E o governo não quer cortar gastos, continua gastando como um louco. E aí a minha dúvida, por que é que com toda essa gastança, quem estão endividados são os estados, os municípios e não a União? Será que nós estamos com uma centralização autoritária de receitas e recursos? E será que com essa reforma tributária, esse Conselho Federativo, que vai ficar com todos os impostos, vai obrigar governadores e prefeitos a esmolarem com pires na mão perante Sua Alteza, o governo federal? Boa tarde, Capês. Boa tarde, amigos de casa. Uma coisa tem que ficar bem clara, não é? Ninguém obriga ninguém a gastar. Exceção feita ao Estado de São Paulo, com raríssimas outras exceções e honrosas, os estados e os municípios também gastaram muito mais do que deviam. A gente cabe aqui citar o exemplo do Rio Grande do Sul, que há 2, 3 anos atrasou verbas até para pagar mesmo funcionalismo. Rio de Janeiro, Minas Gerais, quebrada a questão de 7, 8 anos. Então, assim, não dá para culpar o governo federal pelo fato dos estados gastarem demais e gastarem mal. O que eu entendo que o governo vem fazendo agora, justamente, é tentar facilitar um pouco a vida desses estados, até porque muitas das questões que são concernentes às competências dos estados, sobretudo a segurança pública e a educação, precisam de dinheiro. E a situação da segurança pública é caótica. Isso se faz sentir em todo o Brasil. De modo que é necessário, sim, o governo federal, como o ministro falou, reduzir juros, facilitar o pagamento das dívidas para tentar dar uma sobrevida para esses estados que em algum momento da sua história não fizeram a lição de casa, ou seja, gastaram mais do que deviam, investiram mal e agora vão sim ter que bater na porta do governo federal. Agora, a gente não pode falar que isso é um problema de concentração. Agora, com a reforma tributária, inclusive que foi apoiada pela bancada da grande maioria dos estados, tem-se aí um horizonte de uma nova repartição. A lição de casa, a questão é a seguinte: como gastar? Cada governador sabe da sua casa, cuida do seu quintal. Atribuir isso ao governo federal, de uma certa maneira, é injusto. E você vê que o ministro tem se empenhado, fez há pouco a negociação com Minas, está sensível ali à situação do Rio Grande do Sul, que passa por uma catástrofe por si só já inviabilizaria o cumprimento das obrigações do Rio Grande do Sul. Até o governador
Leite pleiteava anistia, não é? Pleiteava que as dívidas do Rio Grande do Sul fossem perdoadas, isso não aconteceu, mas ela vai ser alongada até o Estado se reerguer. Não vejo dessa forma, não acho que realmente estados e municípios tenham que necessariamente ir lá bater a porta do governo federal de joelhos. O que eles têm que fazer, talvez, é melhorar a sua governança, melhorar a sua gestão, gastar menos ou então gastar melhor. Meu amigo, falar é fácil, pegar latim e falar que nem o Guilherme Mendes fez, aí tá tudo bem. Vai lá sentar na cadeira do prefeito pra você ver o que ele tá sofrendo, meu amigo. E mais, hein? Sabe quanto a União gastou com segurança pública no final do ano passado? 900 milhões de reais. Milhões. Só o estado de São Paulo botou 34 bi na área de segurança pública. Os estados estão por aqui asfixiados com gastos de pessoal. Já estão no limite prudencial, não pode gastar mais nada, não pode mais contratar. E a União, que não tem responsabilidade com nada, só dirige a economia, pode gastar à vontade o seu dinheiro. Doutora Raquel Galinatti, dinheiro para segurança pública e não vai sobrar, aliás, para nada, né? Que medo dessa centralização que o país tem, não? Exatamente. Boa tarde a todos os meus colegas aqui de bancada, grande professor Fernando Capês e a nossa qualificada audiência. Realmente o Lula, ele tem confrontado o mercado que gostaria de ações mais concretas e principalmente ações mais transparentes no que tange à economia. As falas de Lula criticando a política do Banco Central, obviamente, impulsionam o dólar lá para cima. O dólar já ultrapassou 5,65 centavos de reais. Então o Lula, eu discordo do Guilherme nesse sentido, a responsabilidade é completamente do Lula, que atrapalha inclusive o não tão hábil ministro da Economia, Haddad, com as suas falas não transparentes, equivocadas e pior, quando ele diz que ele não deve satisfação dos seus atos para ninguém. Então eu acredito que isso causa uma instabilidade não só política como econômica absoluta. Agora, doutor Fábio Santos, o senhor inclusive é advogado e da Comissão de Direito Constitucional da OAB. Então eu queria também que você fizesse uma abordagem também mais ampla, abordando um outro aspecto, que é essa questão da centralização do poder no país. Nós temos um país com dimensões continentais. Os Estados Unidos da América, que são o berço da democracia moderna, são uma verdadeira federação, com distribuição de competências. E aqui no Brasil nós temos o quê? Uma federação centrípeta, ou seja, ela atrai todo o poder para si. Estamos com reforma tributária, que o dinheiro vai todo para a União e o Conselho Federativo que vai distribuir. Nós estamos com uma concentração de poderes também no Supremo Tribunal Federal, quando temos várias instâncias inferiores, temos os tribunais, temos o Superior Tribunal de Justiça, temos os tribunais regionais federais. Como é que você vê, sob o prisma da Constituição, o Brasil ser uma federação e ter uma centralização a ponto de governadores e prefeitos estarem aí de pires na mão, pedindo pelo amor de Deus por um dinheiro que a União está gastando muito mais do que eles? Excelente análise, professor Capês. Uma boa tarde a você, boa tarde aos meus colegas da mesa, boa tarde, telespectadores. Exatamente isso, né? O Brasil, ele se formou por meio da Constituição de 1824, em que nós tínhamos um Estado unitário, monarquista. E desde a proclamação da República, a primeira Constituição de 1891 foi federalismo, instituiu o federalismo no Brasil. Ou seja, o poder político foi descentralizado para os estados. E nós, ao longo do tempo, tivemos idas e vindas de maior e menor descentralização desse poder. E hoje nós vivenciamos uma dependência econômica dos estados em relação ao governo central. Quando você tem uma dependência econômica em relação a um outro ente federativo, na verdade, você não tem autonomia nenhuma. Então, a autonomia federativa, ela não pode passar por um déficit, uma dívida com outro ente, que é o ente central. Então, quando a União, ela diz que vai conceder descontos, ela diz que vai conceder benefícios para os estados, na verdade, é uma benesse, é uma concessão que não garante a autonomia que a Constituição assegura para todos os estados. Então, esse cenário, como muito bem o professor Capês colocou para nós, é um cenário muito preocupante. Muito preocupante. Por quê? Porque o aumento da dívida pública acaba diminuindo a autonomia dos estados.
Agora, eu quero a sua análise como cientista política, professora Maria. Essa questão, em primeiro lugar, dos estados é crônico, né? Estados e municípios o tempo todo quebrados, e são eles onde as pessoas vivem nos municípios, já dizia André Franco Montoro, nosso imortal governador. Os estados também têm toda a despesa com funcionalismo público, que é muito maior do que a despesa de funcionalismo público da União. E, no entanto, nessa repartição de competências, acho que alguma coisa está errada. Como que você analisa o Brasil sendo uma federação, mas centralizadora ao mesmo tempo? Boa tarde, adorei a professora. Professor, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Cumprimento a todos aqui da mesa e a todos aí de casa. Eu queria dizer que, pegar um pouco a carona aqui no que foi dito pela Raquel, que justamente o quanto a política interfere a economia e o quanto é importante a gente avaliar todo o contexto geral e entender que o Brasil está indo um pouco contra a maré do que está acontecendo em termos internacionais de recuperação econômica, e aqui a gente está indo bem mal, principalmente por conta das falas justamente do nosso presidente Lula, um aspecto totalmente político. Agora, falando o que você disse, né, da questão da federação e tudo mais, existe no Brasil, né, as competências, o que cada ente federativo é responsável pelo quê. Então, por exemplo, esse aspecto da segurança que foi dito aqui, a gente fala que o gasto foi imenso na União de Segurança Pública, mas vou pegar aqui o exemplo de São Paulo, o município, que é responsável pela prevenção da segurança. Ele gere a Guarda Municipal Metropolitana, né, aqui da cidade, que cuida justamente dessa questão preventiva e tudo mais. E eu posso falar por São Paulo, tem uma comunicação muito baixa com a Polícia Militar em várias pastas, várias pautas. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente fica com... os municípios, né, ficam com a rebaba do orçamento. Aqui, segurança pública, 1% apenas de um orçamento bilionário é gasto com segurança pública. Ou seja, então, mais uma vez, a gente tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro, arrecada muito, mas gasta muito mal. Então... E você tocou no assunto de segurança, precisa ter uma maior integração. Você tem um corpo de vigilantes privados, de empresas de vigilantes privados, tem os vigias que estão nas ruas, tem a guarda municipal, tem a polícia preventiva, a polícia militar, tem a polícia judiciária, tem a polícia federal, as forças armadas que podem fazer um tipo de proteção para a entrada de armas nas fronteiras do país, no crime organizado na Amazônia Azul, na Amazônia Verde. Então isso precisa ter um pouco mais de planejamento, um pouco mais de integração. Vamos lembrar que no sequestro de Washington Oliveto, o famoso publicitário que ficou sequestrado meses por uma quadrilha internacional, foi o vigia de rua de uma cidade do interior que notou um movimento distinto, avisou a polícia militar, que comunicou ao distrito policial local, que avisou o DEIC aqui na capital, que conseguiram efetuar o resgate de Washington Oliveto. Lembrando que o primeiro que chegou lá era um jovem policial militar com os olhos cheios de lágrimas ao se deparar com o estado físico em que se encontrava o Washington Oliveto naquele momento. Então, é só para dizer da importância que existe da integração de todas as forças de segurança preventiva e investigativa.